meninas! Tudo bem? Meninas, eu vim gravar esse vídeo rapidinho, na verdade nem ia gravar, mas na hora que eu vi os comentários aqui no meu Instagram, eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo. E eu tenho que sair, agora são 15h31 e daqui 15 minutinhos eu tenho que estar num compromisso, então vai ter que ser super rapidinho pra vocês. Deixa eu só explicar. Eu fui desafiada pela Cibele Montenegro, o nick dela lá no Instagram é Montenegro, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram dela, e ela me desafiou a contar pra vocês no Instagram 5 coisas que vocês não sabem, curiosidades que vocês não sabem sobre mim. Não sabem, ou é curiosidade mesmo, que vocês nem imaginavam. Então eu postei essa foto. E eu falei que eu tinha sido tagueada pela Montenegro a contar 5 curiosidades. Volta a câmera. A contar 5 curiosidades sobre mim. E eu fui lá, eu fui de 5 a 1. A quinta coisa que é curiosidade sobre mim é que eu saí de casa, eu saí da casa dos meus pais com 13 anos. E as meninas aqui ficaram loucas. Mari, conta isso. Como assim 13 anos? Gente, eu já contei isso num vídeo. Olha o barulho. Vai ter que ser com barulho, porque se eu for esperar o barulho passar pra me gravar vídeo, não vai dar. Então assim, gente, vamos lá. Saí da casa dos meus pais com 13 anos, isso é verdade. Eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 13 anos. Eu acabei namorando nessa época e meu pai não aceitou, né? E ele mandou embora de casa. Então, aí com 13 anos eu fui morar com o meu namorado da época. Então, só que assim, eu sempre pensei positivo. Tá acontecendo essas coisas ruins comigo, mas eu não vou virar a cabeça, eu não vou virar louca, eu não vou me revoltar. Eu nunca, por mais que viesse qualquer dificuldade, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Aí, meninas, tipo, eu sempre pensei muito, muito positivo. Eu sempre pensei assim, se eu tinha objetivos na minha vida, eu sempre pensei assim, não desistir dos meus sonhos. Então, eu nunca larguei de estudar. Eu tive tanta dificuldade, passou tanta coisa naquela época na minha cabeça, na minha vida. Eu tive que trabalhar muito cedo, com 14 anos eu estava trabalhando. Porque assim, eu saí da casa dos meus pais com 13 anos, mas 2 meses depois eu completei 14. Que não deixa de ser uma data muito precoce, né? Mas enfim, tive que trabalhar, tive que começar a estudar à noite, era uma dificuldade, era longe a escola. Mas graças a Deus eu nunca faltei, assim, por motivos bobos. Se eu estivesse doente, eu só faltava aula. Se eu estivesse muito, muito doente, nada que uma gripe fosse me deixar em casa. Eu sempre pensei que os estudos eram muito importantes pra mim e eu não poderia largá-los sei lá, por causa das minhas dificuldades. Eu tinha que dar um jeito. Então, com 14 anos, eu comecei a estudar à noite, trabalhava durante o dia e, tipo, começava as aulas às 7h30, saía das aulas 10 horas, era 10h30. Às vezes chegava em casa quase 11h30 da noite, super cansada para no outro dia. Pra quem isso também é uma coisa que vocês não sabem, gente. Eu morava numa cidade, mas trabalhava em outra cidade. Eu morava em Brasileia e trabalhava na cidade de Ipassolândia. Elas são super pertinhos assim, mas pra quem não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, é longe. Então eu acordava 5 horas da manhã, eu saía da minha casa lá onde eu morava 5h30 pra chegar às 7h30 no meu trabalho. Então eu fazia das 5h30 às 7h30 andando a pé até chegar no meu trabalho. Então era muito cansativo pra mim. Foi uma época muito ruim da minha vida, em termos de sacrifícios. Eu era muito nova e eu não tinha muita noção da vida, então eu tive que aprender forçado, sabe? Mas assim, de tudo que meu pai fez pra mim, ele morreu o ano passado e eu perdoei por tudo que ele fez pra mim. Mesmo assim, ter me colocado pra fora de casa, eu guardava mágoas dele, mas se ele não tivesse feito isso, creio eu que hoje eu não estaria aqui, né? Então tudo acontece por um propósito. Então eu não culpo, eu perdoei e tá perdoado, graças a Deus. Quarto, eu coloquei que eu já fui atropelada por um carro, isso mesmo. Quando eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, eu tava indo pra casa, não, eu tava voltando com a minha irmã e com uma amiga da minha irmã, da casa de uma amiga, na outra cidade lá de Ipassolândia, que eu tinha ido, eu e ela fazíamos trabalho em grupo.
na escola, eu escolhi ela para fazer trabalho em grupo. E ela não podia ir na minha casa e a mãe dela não deixava ela ir na minha casa fazer o trabalho de escola. E era sempre assim, gente, eu não gostava de ficar nas costas das pessoas, sabe? Se tinha que fazer o trabalho em grupo, vamos fazer o trabalho em grupo. Eu nem gostava que as pessoas também ficassem nas minhas costas. Então, se nós tínhamos que fazer o trabalho juntas, tínhamos que fazer o trabalho juntas. Ah, vamos aprender as duas, né? E então, o meu maior sacrifício era isso. Se eu tinha que ir, né? E era outra cidade, então, tinha que atravessar uma ponte super perigosa, a ponte caindo nos pedaços. Mas eu fui na casa dela e começou a chover e eu tinha horário pra chegar em casa. Eu tinha 11 anos, meu pai era muito rígido, rígido mesmo. E eu tava com a minha irmã já desesperada, vamos, Eliane, e a minha irmã mais nova falava assim, mana, vamos esperar um pouco a chuva passar. Falei, não dá, porque se chegar em casa, papai vai bater na gente, né? Tipo, meu pai, ele não tem assim, é 8 ou 80. Se ele marcou que eu tenho que chegar tal hora em casa, se eu chegar uma hora atrasado, ele me moía na porrada. E eu falei, então tá bom, vamos. E a gente começou a ir na chuva, uma garoa, um frio. E a gente descendo, eu tava assim, não tava no meio da rua, eu tava na beirada da rua, assim, descendo uma ladeira, mas eu tava assim, eu primeiro assim, a minha irmã e a amiga dela. Então eu tava mais no meio da rua, digamos assim, mas eu não tava no meio da rua. E o cara veio assim com as luzes apagadas, na chuva e neblina, e ele não viu a gente, ele acabou me atropelando, bateu na lateral do meu corpo, eu caí dentro da mata, assim, e, tipo, na hora foi uma dor terrível. Olha, gente, olha a história, eu perdi o meu celular nesse dia, eu perdi o celular, mas graças a Deus depois eu achei ele no meio da coisa lá. É engraçado que o homem me atropelou, depois o homem voltou, me xingou de tudo que foi nome, falou assim que era pra me prestar mais atenção, me chamou de nome, de palavrão, me chamou de um monte de palavrão, falou que a culpa foi minha dele ter me atropelado. Eu lá toda toda machucada, a minha irmã e a amiga dela me ajudaram a levantar e eu fui pra casa, não fui pro hospital, porque eu não queria contar pro meu pai que eu tinha sido atropelada, sabe, porque senão eu ia levar um couro, tipo, tudo pro meu pai, por mais que eu tivesse mal, ele dá um jeito de bater na gente. Então, foi engraçado que eu ficava a noite inteira com dor e a minha irmã, mana, calma, não chora não. Eu falei, eu tô com dor, Eliane, aqui tá doendo a minha barriga aqui. Já pensou, gente, se eu tivesse tido sangramento interno, né, hemorragia interna por causa da batida? Tipo, na época eu nem cheguei a pensar nisso, mas eu sentia muita dor, então eu passei a noite inteira com dor e a minha irmã ficou do meu lado. E no outro dia eu já tava mais ou menos bem, mas tô bem. Então foi isso, foi atropelada e o cara ainda me culpou. 3. Eu falei que eu já estive em 2 acidentes de carro que deram perdas totais e um deles teve perda fatal, vítima fatal. Gente, foi assim, o meu primeiro acidente de carro, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu tava viajando na capital do Acre, de Rio Branco, pra Brasileia. Meus pais foram fazer compras lá, porque em Brasileia tava bem difícil de fazer compras, era uma época bem difícil. E a gente tava, tipo assim, não tinha muitos lugares pra fazer compras naquela época. Não, deixa eu me recordar. Não, eu estava viajando de Rio Branco pra Assis Brasil, isso mesmo, na cidade que eu nasci, Assis Brasil, Acre, bem no interior do Acre mesmo. E lá em Assis Brasil, era assim, eram poucos comércios, meu pai tinha um comércio lá, então ele ia pra Rio Branco pra reabastecer o comércio dele. Então ele ia lá comprar mercadorias e reabastecer o comércio dele. E nesse dia, gente, não era nem pra gente ir, mas a minha irmã mais velha acabou ficando doente. E como lá em Assis Brasil não tinha médico, meu pai resolveu levar a família toda pra Rio Branco pra poder tratar o probleminha da minha irmã mais velha. E na volta, quando a gente já tava voltando, a gente pegou um táxi e tava até dividindo esse táxi com uma outra passageira. E o motorista, pelo que eu me lembro assim, sabe, eu tava no banco de trás com a minha mãe, com as minhas irmãs e meu pai, tudo sem cinto. Tá? Naquela época nem tinha cinto. E a mulher tava na frente, a outra passageira, toda bonitona, toda chique. E o motorista, o taxista, tava prestando mais atenção na mulher, no decote da mulher, do que na rodovia. E ele dirigindo, conversando, não sei o que, papo vai, papo vem. De repente a gente só escutou um estrondo assim, o carro começou a capotar. Saiu fora da estrada, começou a capotar. Eu lembro assim da minha mãe, olha, minha mãe é uma guerreira, um anjo. Ela segurando, nós três, éramos 3 filhas, segurando assim super forte contra ela assim. Eu lembro que ela colocava o pé entre os dois, ela colocava o pé num banco da frente, o outro no outro pra dar impulso assim pra ela se manter no banco e segurar a gente, sabe? Depois que o carro parou de capotar, a gente saiu, minha mãe olhou os ferimentos, a gente tinha muito caco de vidro na cabeça, ferimento na cabeça. Mas a gente tava bem. Só que lá atrás, gente,
Não foi um animal que o taxista acabou batendo e fez todo o estrondo. Foi um ser humano, um leiteiro de uma fazenda, a gente chama lá colônias, né? Que tava levando leite para uma outra colônia, um seringal lá pertinho. Ele tava levando leite e ele tava meio que no meio da BR, eu não sei, eu não vi, juro pra vocês, eu não vi. E ele acabou batendo no leiteiro e o leiteiro veio a óbito instantaneamente. Então, minha mãe tentou... eu fico emocionada, gente, porque hoje, na época eu não pensei, mas hoje eu fico pensando, será que o leiteiro tinha família? Tinha filhos que estavam esperando pelo aquele leite? Não sei, gente, é até difícil de pensar, né? Minha mãe nos protegeu muito naquele momento, não queria deixar a gente ver o corpo do leiteiro, mas meu pai foi lá ver e eu não vi se ele tinha filho, mas não sei, né, gente? Foi bem triste. O segundo acidente fatal, que deu perda total, foi no ano de 2010. Deixa eu ver se foi... Não, foi em 2010. A gente estava planejando fazer uma viagem de férias pro Acre para ver o meu pai, que ele estava meio doente e tal, e ele queria ver a gente ia para lá. E eu lembro assim que a gente estava indo para Campo Grande, eu e meu marido estava indo para Campo Grande fazer compras de roupas pra gente poder viajar. E na entrada de Campo Grande, um carro cortou a gente saiu fora da rua, né, da entrada da rodovia, era uma rodovia, uma avenida. A gente saiu assim e tava chovendo, escorregadio, a gente bateu no meio fio e bateu num poste. Eu desmaiei e machuquei o dedo, meu marido não machucou, mas eu machuquei mais o cinto me machucou mais. E o carro deu perda total também. Então foi a terceira, 2 acidentes que eu tive, os 2 carros deram perdas totais e teve infelizmente uma vítima fatal. Segundo, eu já fui manicure, Eu fui manicure quando eu saí de casa. Então, olha, gente, eu fiz bico, hein? Eu fiz bico. Gente, eu tava com 14 anos, eu consegui um emprego de meio período numa loja. E essa loja me enrolava, gente. Eu tinha 14 anos, então acho que assim, eles aproveitaram, né? Foi até meu pai que arrumou esse serviço pra mim. Então, era por comissão, não recebia salário. Eu só recebia pelo que eu vendesse na loja de roupas. Só que assim, o dono de lá, ele fazia, quando eu chegava, eu limpar a loja toda. Só que na hora que eu tava limpando a loja toda, os clientes estavam chegando. E ele tava atendendo enquanto eu tava limpando. Aí eu tava limpando e não tava recebendo por limpar. E os clientes que eu poderia estar conseguindo fazer vendas e ganhar a minha comissão, tava lá sendo atendido pelo dono da loja. E eu tinha muita vergonha de reclamar, então isso foi passando. Eu lembro que minha gota d'água foi no dia que chegou vários clientes e ele me pediu para limpar o estoque. Eu fiquei lá atrás chorando, arrumando o estoque enquanto eu podia receber. Eu lembro que eu trabalhei o mês inteiro para receber R$52. Foi complicado. Foi muito complicado. Então eu pensei, eu tenho alguma outra alternativa para ganhar dinheiro, para poder me manter, comprar as minhas coisinhas. Eu precisava comprar, estocar repor meu material escolar, caderno, que às vezes tinha acabado, tinha que comprar outro. Eu não gostava de pedir as coisas pro meu pai, já que eu já tinha saído de casa, né? Então, e meu namorado naquela época também não trabalhava, só estudava, outra criança, né? Então eu pensei, eu vou ser manicure. Aí eu fui recolhendo os esmaltes que eu tinha, fui lá pedir pra minha mãe o esmalte que ela tinha, alicate de unha, e eu comecei a fazer unha. Mas não durou, acho que uns 3, 4 meses eu parei. Porque eu não tinha tempo, né, gente? Eu tinha que fazer trabalho de escola, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. E arrumei esse trabalho pra eu trabalhar na outra cidade, então eu acabei não tendo tempo pra ser manicure. Mas eu me esforçava. Primeiro, aí a primeira coisa, eu já fiz 2 cirurgias. As meninas aqui também ficaram loucas. Mari, cirurgias. Eu imagino que elas devem estar pensando, a Mari fez cirurgia plástica. Gente, eu não fiz cirurgia plástica. A primeira cirurgia que eu fiz foi a cirurgia da adenoide do nariz, pra tirar aquelas carnes crescidas do nariz. Gente, eu era viciada no Sorine, eu era viciada no Neosoro, eu era viciada no... Ai, tem um outro lá que era bem mais forte. Não vivia sem. E meu nariz era entupido 24 horas por dia. Então eu fiz a cirurgia, graças a Deus, respiro tranquilamente. Ai, muito bom respirar. E a segunda cirurgia que eu fiz foi a cirurgia de LASIK.
Nos dois olhos eu fiz, então eu usava óculos. Eu não queria usar óculos, mas é muito ruim, gente, você depender do óculos pra tudo. Eu ia no cinema pra assistir o filme 3D, então era muito complicado. Eu colocava o meu óculos de grau, depois colocava o óculos 3D, ficava horrível de assistir. Eu ia numa festa de casamento, por exemplo, aí eu fazia uma super produção de maquiagem e tinha que colocar o óculos por cima. Terrível, era feio, eu não gostava, me incomodava demais. Então, graças a Deus eu consegui, fiz a cirurgia de LASIK. Só que eu fiz a minha cirurgia de LASIK em 2011, gente. Hoje nós estamos em 2015 e eu não consigo mais enxergar como antes. Depois da cirurgia eu enxergava super bem, agora eu vejo que tá mais embaçado, tô com mais dificuldade de ler legenda. Eu tenho que voltar lá pra ver, porque o médico disse que se voltassem até 5 anos ele me dava um desconto pra uma nova cirurgia. Eu acho que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia, né? Não sei. Vamos ver. Então é isso, meus amores. Essas são 5 curiosidades que eu ia contar pra vocês e agora eu tô explicando pra vocês cada uma delas, que eu deixei vocês meio no vácuo. Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha, de descobrir, de saber, né, um pouquinho mais da minha história, que não é só flores. E graças a Deus, de tudo que eu passei, gente, hoje eu tenho uma família maravilhosa, que eu amo demais, a casa dos meus sonhos, que foi construída assim do zero, do jeitinho que eu sempre imaginei. Eu tenho forças para trabalhar, eu tenho vontade de trabalhar para ter as minhas coisinhas, e eu nunca desisti dos meus sonhos, né? E outra coisa que as pessoas me perguntaram, me mandaram e-mail falando sobre que eu falei que eu tinha parado de tocar piano porque meu pai não me ajudou na época, né? Ele não quis pagar minhas aulas de piano. E é um talento que eu acho que tem que ser explorado e futuramente, gente, eu quero continuar com isso, continuar com as aulas de piano. E quem sabe aí, né, se eu conseguir, eu mostro pra vocês um recital meu, né? Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchauzinho!